A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Estava aqui meditando na palavra agora, no capítulo 16 de Mateus, e aqui lendo do versículo 13 até o versículo 20, fala sobre os discípulos falando para Jesus que alguns diziam que ele era João, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias e outros diziam que ele era um dos profetas. E Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E aí Pedro fala: o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirma para ele: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, versículo 19. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse nada a ninguém. Perceba que aqui, do 13 ao 20, e no versículo 15 até o versículo 19, no final do versículo 19, Jesus está prometendo para Pedro que sobre ele vai edificar a igreja, uma promessa. E Deus revelou aqui, neste momento, Jesus a Pedro. Mostrou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Então, nesse mesmo capítulo, olha o que acontece depois. Aqui, Deus quis revelar para Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que acontece no mesmo capítulo, mais na frente. No versículo 22, do 21 ao 23, está escrito aqui: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitasse. E no versículo 22, fala que Pedro chamou Jesus à parte e falou para ele: que Deus não permita, Senhor, de modo nenhum, que isso te aconteça. E Jesus voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Perceba uma coisa. Aqui, no mesmo capítulo, pouco antes, Deus revelou para Pedro quem era Jesus. Deus revelou que Jesus era o Filho de Deus. E nas escrituras já estava falando sobre Jesus e já estava falando até de como que é que ele ia sofrer. Ele era o resgatador. E Pedro, ali, já sabia que ele era o Filho de Deus. E Jesus fez uma promessa para Pedro ali, dizendo que sobre ele ia edificar a igreja. Que as chaves do céu estariam na mão de Pedro. Ele ligasse na terra, seria ligado no céu. E o que ele desligasse, seria desligado. Logo depois, o que aconteceu? Não era mais Pedro, era Satanás, falando através da boca de Pedro, que Jesus não ia passar de jeito nenhum por aquela situação, por aquela aflição, que Deus não permita que isso aconteça, ele dizendo. E aí Jesus fala: afasta de mim, Satanás, sai da minha frente. Você é como pedra de escândalo no meu caminho. Então, olha o que eu compreendo com isso. Nós somos humanos e como eu, no meu pensamento, eu creio que tudo acontece com permissão de Deus, permitiu o Senhor que Pedro soubesse quem é Jesus e depois permitiu o Senhor que Pedro falasse aquelas palavras. E Jesus diz que aquela voz não era de Pedro, mas sim de Satanás. E em outra situação, quando Jesus vai ser crucificado,
Pedro, naquele momento, nega Jesus 3 vezes. E depois que Jesus ressuscita e vai encontrar com os discípulos, o que Jesus faz com Pedro? Pergunta para ele 3 vezes: você me ama, Pedro? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele pergunta de novo: você me ama, Pedro? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, eu imagino que ele já estava chorando, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque é claro que Pedro amava Jesus. E o apóstolo Pedro teve um ministério maravilhoso, todo mundo que estuda a Bíblia sabe disso. Nas cartas de Pedro existem conselhos maravilhosos para a nossa vida. Na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, leia lá para você entender melhor o ministério de Pedro. Pedro realmente começou com muito rompante, né? Se mostrou uma pessoa de pavio curto, essa é a palavra, Pedro se mostrou como uma pessoa de pavio curto, quando ele cortou a orelha de Malco, né, que foi quando os soldados foram pegar Jesus, ele cortou a orelha de Malco. E Jesus falou para ele que colocasse de novo a espada no lugar. E Jesus foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar. E Pedro guardou a espada na bainha, porque não se deve, né, ter esse tipo de rompante. Só que futuramente a Bíblia mostra pra gente que Pedro não era mais essa pessoa de rompante, com estupim curto, não. Pedro era outra pessoa, porque quando a gente vai ler as cartas de Pedro, que tá depois de Tiago e antes de João. Depois de Tiago e antes das cartas de João. É o livro de Pedro. Tem a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, acho que você deve ler para entender quem foi Pedro e para saber que Jesus honrou Pedro com a promessa que ele fez, e Pedro foi um grande apóstolo de Jesus, pregou o evangelho a muitas pessoas, e fala sobre o ministério de Pedro aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 até o versículo 23, dá pra gente o que entender que aquela mesma pessoa que é usado para falar palavras de bênção, de sabedoria, de discernimento, de entendimento, também é usada para falar palavras que não provém do Senhor. Ele permite a gente falar, mas você que ouve tem que tomar cuidado para discernir o que é certo e errado. E a gente também, nós seres humanos, a gente infelizmente pode ser usado para bênção e também para maldição. Para falar palavras de bênção e também para falar palavras de maldição. Às vezes é nós dando lugar para a carne e não para o espírito, mas às vezes também é permissão do Senhor para que aquela pessoa que esteja ouvindo possa discernir o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu estou dizendo, porque Deus me fez uma promessa que ia fazer na minha família algo. Ele enviou um profeta para falar para mim fazer entender que aquilo que ele tinha me prometido talvez não seria cumprido. E eu fiquei assim abatida, né? E depois eu fui falar com ele, falei: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, né? Nos meus 30 dias de compromisso contigo. E ontem o Senhor enviou um profeta, uma pessoa na qualidade de profeta dentro da minha casa, para dizer que não vai se cumprir. E aí ele falou para mim assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Foi lindo. Maldito o homem que confia em outro homem. Então ele queria simplesmente que eu ouvisse ele e não os outros. Então, infelizmente, Deus pode te usar também para falar palavras ruins com os outros. E Deus pode permitir que o Satanás use a tua boca também, para tirar o outro do propósito. Ele já fez isso comigo várias vezes. Inclusive, eu derrubei o sonho de uma das minhas filhas
com palavras. E se eu não vigio, eu faço isso direto. Porque, infelizmente, a nossa boca profere bênção e maldição. E às vezes, Deus permite. Deus permite que a nossa boca seja usada por Satanás. Deus permite também que o nosso corpo seja usado por Satanás. Tanto que às vezes a gente tem muitas ações erradas, que nem sempre é só a carne. Mas sempre que você agrada a carne, acredite, está agradando Satanás. Sempre que você fala mais do que deve, age com ímpeto, com pavio curto, todas as vezes que você faz uma coisa que você não deve, acredite, Deus não está no negócio. Se ele permitiu, não é ele que está fazendo. Pode até acontecer que ele faça, porque ele pode permitir, né? Deus é Deus. Ele pode permitir que entre um espírito de engano na sua vida. Ele pode permitir que você fale o que não deve. Ele pode permitir que você ouça também o que não deve. É você que tem que aprender a discernir o que é certo e o que é errado. É você que tem que aprender a ter domínio sobre o que você vai dizer. Porque se você pensa um pouco, você vai perguntar para Deus várias vezes: realmente o senhor quer que eu fale isso? Realmente o senhor quer que eu fale isso? Só que, infelizmente, a gente não tem domínio sobre a língua e sobre as nossas ações. Aqui está esse versículo. Medite aí. Medite aí para ver se Deus quer revelar algo a mais para você. Busque entendimento nesta palavra e veja se há algo que o Espírito quer falar para você. Então é isso. Eu acho que independente das ações que a gente vai tomar, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Pedro fez coisas erradas, Pedro negou Jesus. Teve essa vez que Pedro foi usado pelo Satanás, mas em nenhum momento ele abandonou a Cristo. Em nenhum momento ele deixou de seguir a Cristo. Mesmo quando ele negou Jesus, ele estava lá dentro, perto de Jesus. Ele não fugiu como os outros discípulos, porque todo mundo fala, mas Pedro negou Jesus. Mas ninguém viu que os outros discípulos fugiu. Tinha ali só 2 discípulos. Eu creio que era João e Pedro. Não tenho certeza, pesquisei um pouco mais para você saber. Mas o que eu quero que a gente traga para a nossa vida é essa. Infelizmente, nós, cristãos, também somos usados por Deus e também Deus permite que a gente seja usado pelo diabo. Infelizmente. Quando eu li essa mensagem, eu compreendi completamente que só Deus sabe tudo que passa na nossa mente e no nosso coração. E é só Ele que muda a nossa conduta. Nem eu posso mudar a minha e nem eu posso mudar a sua. Nem você pode mudar a conduta de quem está perto de você e nem a pessoa pode mudar a sua. Somente o Espírito Santo. Pedro foi transformado aos poucos. E aquela situação ali onde Satanás usou a boca de Pedro para falar com Jesus, nos deu muito a entender que nós não somos o dono da verdade. Nós erramos sim, e muito. E a gente não deve se estribar o nosso próprio entendimento, não, como diz lá em Provérbio. A gente tem que tomar cuidado, que sobre nós tem Deus. E é Ele que sabe de todas as coisas. Nós somos alunos eternos. Às vezes a gente também vai ser professor. Nós somos aluno porque estamos em aprendizado o resto da nossa vida. Todo dia a gente aprende algo novo da parte de Deus. E sim, aprendemos com todos. Com todos. A gente não aprende só com os cristãos, não. A gente aprende também com o ímpio. Nós somos aqui verdadeiros alunos. Estamos aprendendo a cada momento. Não se esqueça. Não se estribe ao teu próprio entendimento. Você é simplesmente pó e vai retornar ao pó.